Eita, por favor, me ajuda. Estou sem chão. Ela ainda vestia o vestido de noiva quando a multidão cuspiu nela. O vestido que antes era branco estava rasgado, sujo de poeira e suor. As mangas de renda haviam se tornado fiapos que se agarravam aos seus braços. Seus pés descalços sangravam enquanto ela cambaleava pelas ruas escaldantes de Cedar Bluff. O calor subia da estrada de terra e cada respiração parecia queimar seus pulmões. Deixa nos comentários sua cidade e estado. É muito legal saber que a história de Clara e Elias está chegando em pessoas de todo o Brasil e além. Vamos criar nossa comunidade de amantes do Velho Oeste. O sol do Texas não perdoava, assim como os olhos que a seguiam. Clara se curvou em frente à padaria. Suas mãos tremiam enquanto revolviam o barril de lixo. Os dedos garimpavam entre cinzas e restos estragados. Ela encontrou um pedaço de pão carbonizado. A casca estava enegrecida, o centro meio comido. Ela enfiou na boca antes que alguém pudesse arrancá-lo. O gosto era amargo, quase venenoso, mas seu corpo doía por isso, desesperado até mesmo pela menor migalha. A esposa do padeiro irrompeu pela porta com uma vassoura. Noiva fujona imunda. Saia daqui! Ela balançava no ar como se Clara fosse uma praga, arranhando muito perto do pão. O povo da cidade riu. Um homem murmurou alto o suficiente para todos ouvirem. Essa é a garota que roubou do próprio noivo. Outro cuspiu tabaco na terra. Inútil. Ela deveria morrer de fome. Clara se encolheu contra a parede, a casca ainda agarrada em sua mão, os lábios rachados, a garganta seca demais para palavras. Cada olhar na rua a cortava como facas. Ela queria desaparecer, mas não havia mais lugar para fugir. Seu pai havia vendido seu futuro. Seu noivo o havia transformado em correntes. Agora estranhos detinham o veredicto, e tudo que viam era uma ladra. O ar do verão estava pesado, cheirando a suor e cavalos. Crianças apontavam, mulheres sussurravam. Até mesmo a porta do escritório do xerife permanecia fechada, como se a própria justiça não quisesse sair para enfrentá-la. Clara pressionou as costas contra a parede, os olhos saltando de sombra em sombra, o vestido ainda pendurado em seus ombros. Um fantasma da vida de que havia fugido. Cada fio gritava traição. Foi então que o chão tremeu levemente sob cascos. Uma figura alta cavalgava lentamente através da névoa de calor, chapéu puxado para baixo, olhos escondidos na sombra. A respiração de seu cavalo fumegava no ar abrasador. Cada passo era firme, medido, sem pressa. O povo da cidade se afastou, sua zombaria se suavizando, sua atenção atraída para o cavaleiro. Ele não era um homem da lei, não era um pregador, não era alguém limitado pelas fofocas de Cedar Bluff. O último homem desmontou em silêncio. Suas botas bateram na poeira com um baque sólido. Aos 46 anos, seu rosto carregava as marcas de anos sozinho nas terras altas. As linhas ao redor de seus olhos falavam de tempestades enfrentadas, invernos sobrevividos e perdas nunca faladas em voz alta. Ele passou pelas escadas, pelos insultos e foi direto para dentro da padaria. Um momento depois, ele saiu, um pão fresco e quente em sua mão. Ele se agachou na frente de Clara. A multidão esperava, faminta por espetáculo. Mas ao invés de ridículo, ele lhe ofereceu o pão. Não com pena, não com desgosto, simplesmente com certeza silenciosa. Como se o ato não precisasse de explicação, Clara congelou, incapaz de acreditar que a bondade era real. Seu estômago se contorceu, seu orgulho rachou. Lágrimas ameaçaram derramar. A rua ficou silenciosa. O único som era o chamado de um corvo circulando no alto. Uma mulher em farrapos, um homem endurecido pela solidão. E entre eles, uma escolha que poderia alterar o destino de ambos. Elias a estudou. O pão ainda em sua mão, com o sol queimando sobre ambos. Atrás dele, Cedar Bluff observava, pronto para julgar, à frente dele. O desconhecido se estendia amplo como o deserto, e ele estendeu o pão finalmente. E naquele instante, a questão não era mais só dela. Ele arriscaria seu silêncio duramente conquistado para salvar uma estranha marcada como culpada?
Clara encarou o pão, como se ele pudesse desaparecer se ela piscasse. Seus lábios tremeram. Ela sussurrou seu nome pela primeira vez em dias. Clara Whitmore. As palavras carregavam tanto vergonha quanto desafio, como se ela estivesse desafiando a multidão a negar sua existência. Ela contou a Elias o que suas poucas forças permitiram. Sua família havia sido rica na Geórgia. Seu pai a vendeu em um casamento arranjado. O noivo, Silas Granger, tratava pessoas como gado. Na manhã do casamento, Clara havia fugido. Ela carregava nada além do amuleto de sua mãe, o vestido que vestia e o peso de cada maldição jogada às suas costas. O povo de Cedar Bluff sussurrava mais alto. Eles amavam o escândalo mais que a verdade. Para eles, ela era a noiva mimada que roubou joias e fugiu. Uma fugitiva se escondendo em trapos. Clara agarrou o pão mais forte. Mas ela não implorou por pena. Ela ergueu o queixo, olhos ardendo com fome e medo. Tudo misturado. Por favor, não apenas me alimente. Me dê trabalho. Qualquer trabalho. Eu posso limpar. Eu posso costurar. Eu posso cavar uma vala se for preciso. Mas não me deixe ser tratada como um animal. A rua ficou quieta. Ninguém se moveu. Elias Bon, silencioso como o próprio deserto, finalmente assentiu. Sua mão se estendeu, firme, calejada, o tipo de mão que havia domado cavalos e enterrado amigos. Venha comigo. Foi tudo que ele disse. A multidão zombou. Um homem riu que Elias era um tolo. A esposa do padeiro balançou a cabeça e bateu sua porta. Mas Elias não se importou. Ele selou seu cavalo, ergueu Clara atrás dele e saiu de Cedar Bluff sem outra palavra. A cavalgada foi longa, o calor implacável. Clara se inclinou para a frente, tonta de exaustão, agarrando a sela como se fosse a última corda para a vida. Quando chegaram ao seu rancho, ela não viu nada mais que uma cabana desgastada, algumas galinhas, um curral precisando de conserto. Mas para ela era salvação. A primeira noite, ela dormiu em um colchão de palha, ainda no vestido rasgado, ainda tremendo de fome. Elias deixou um cobertor dobrado ao seu lado, sem discurso, sem promessas, apenas proteção silenciosa. A manhã chegou com o som de galos e o cheiro de poeira. Elias lhe entregou um balde e apontou para o poço. Clara entendeu trabalho, não caridade, e ela o acolheu. Dias se transformaram em semanas. Clara aprendeu a buscar água, a consertar cercas com mãos desajeitadas, a amassar pão de milho que queimou na primeira vez, mas ficou dourado na segunda. Elias lhe mostrou como segurar um rifle. Não para matar, ele disse, para sobreviver. Eles falavam pouco, mas o silêncio não era cruel. Era o silêncio de duas pessoas aprendendo a respirar novamente. Nas noites, eles compartilhavam feijão perto do fogo. Às vezes Clara pegava Elias olhando para ela através das chamas, não com julgamento, mas com algo firme, algo que ela nunca havia conhecido de um homem antes. Respeito. Cedar Bluff não a havia esquecido, porém. Rumores se espalharam como fogo selvagem, alcançando ouvidos muito além da cidade. E um rumor carregava uma recompensa que traria problemas direto para a porta de Elias. Quanto vale a vida de uma mulher quando um preço é pregado na parede de um salão? Os sussurros de Cedar Bluff viajaram mais rápido que a diligência. Quando no verão alcançou seu ponto mais quente, um cartaz de recompensa apareceu na parede do salão. $100 pela captura de Clara Whitmore, não uma ordem governamental, uma recompensa privada. Assinada em nome de Silas Granger. $100 era mais que o salário de um ano para a maioria dos vaqueiros. Muitos homens olharam 2 vezes para o cartaz, mas apenas um decidiu persegui-lo. Jonah Pike. Jonah não era um fora da lei. Ele era profissional, o tipo de caçador de recompensas que trabalhava sozinho e mantinha sua palavra. Seu casaco era longo, suas botas gastas e seus olhos afiados o suficiente para medir um homem antes de falar. Quando Jonah cavalgou para Cedar Bluff, as pessoas se afastaram. Ele tinha a aparência de alguém que havia enterrado mais do que gostaria de contar. A trilha o levou ao rancho de Elias Boone. Ele bateu uma vez na porta da cabana, educado como domingo, embora sua mão descansasse no cabo de seu revólver. Boa tarde.
Ouvi dizer que você tem companhia aqui. Elias saiu, calmo como sempre. Que tipo de companhia você está procurando? Jonah mostrou o cartaz dobrado. Uma noiva desaparecida. Vale $100 para o homem que a trouxer. Clara congelou dentro da cabana. Seu coração bateu tão alto que ela jurou que Jonah podia ouvir através das paredes. Ela agarrou a faca de cozinha que Elias havia deixado na mesa, suas mãos tremendo. Elias não se moveu. Ela não está aqui, ele disse categoricamente. Jonah estreitou os olhos. Tem certeza disso? O silêncio se estendeu, quente e pesado. Então Jonah se aproximou e Elias atacou primeiro. A luta não foi bonita. 2 homens na terra, punhos e coragem. Uma luta mais sobre vontade que força. O revólver de Jonah disparou uma vez no ar antes de Elias arrancá-lo. Poeira subiu ao redor deles como fumaça. Quando se assentou, Jonah Pike estava de costas no chão, punhos amarrados com seu próprio cinto. Elias o ergueu, respirando pesado, mas firme. Você quer justiça? Elias disse. Então você pode levar este homem ao xerife e explicar quem o pagou. Jonah praguejou baixinho, mas não resistiu. Ele havia perdido e sabia disso. Para Clara, observando da porta, foi a primeira vez que alguém lutou por ela e venceu. Não com palavras, não com mentiras, mas com as próprias mãos e o tipo de coragem que não podia ser comprada. Naquela noite, Elias amarrou Jonah a um poste fora da cabana. Amanhã eles cavalgariam para Cedar Bluff e o colocariam nas mãos do xerife. Clara sentou perto do fogo, olhando para as chamas. A recompensa era real. O perigo era real. Mas talvez, apenas talvez, a verdade estava finalmente perto o suficiente para ser ouvida. Se você ainda está conosco agora, sabe que esta história está apenas esquentando. Vá em frente e aperte o botão de inscrição para não perder o que acontece quando o xerife se envolve, porque a próxima parte decidirá se Clara permanece uma fugitiva ou finalmente reconquista seu nome. Ao nascer do sol, Elias Boone cavalgou para Cedar Bluff, com Jonah Pike amarrado na traseira de seu cavalo. Clara sentou silenciosa na cela atrás dele, seu rosto escondido sob um chapéu emprestado. O povo da cidade se derramou para assistir, sussurrando como abutres circulando uma carcaça. Elias parou em frente ao escritório do xerife. Ele puxou Jonah para baixo e o empurrou através da porta. O xerife olhou para cima de sua mesa. Surpreso com a visão, Elias derrubou o cartaz de recompensa na mesa. Este homem foi contratado para arrastar Clara Whitmore de volta para a Geórgia. Ele pode te dizer quem o pagou. Jonah cuspiu poeira, olhos ardendo com derrota. Silas Granger me enviou, me pagou para levá-la viva, morta se eu tivesse que. A sala ficou imóvel. O xerife se recostou em sua cadeira, o peso das palavras se assentando pesadamente. Essa é uma recompensa privada, não uma ordem federal. O que significa que alguém está mentindo. Ele ordenou que Jonah fosse trancado na cela dos fundos. Então ele estudou Clara. Garota, você tem algo para provar seu lado? Sua mão tremeu enquanto ela puxava um pequeno amuleto de seu bolso. Um medalhão de prata com as iniciais de sua mãe gravadas dentro. Isso é o que ele afirma que roubei. Mas era da minha mãe. Sempre foi meu. O xerife o virou em sua palma, franzindo a testa. Isso combina com o registro que vi anos atrás. Seu pai registrou esta peça no nome de sua mãe quando segurou a propriedade. Os sussurros lá fora cresceram mais alto, pressionando contra as paredes do escritório. Ainda assim, a suspeita persistiu. O xerife enviou um telegrama para o leste, pedindo testemunho de qualquer um que tivesse trabalhado sob Granger. Uma semana depois, a resposta chegou. A mensagem era curta, mas carregava o peso do julgamento. Silas Granger havia espancado seus servos. Ele havia ameaçado a família de Clara, e mais de uma testemunha jurou que ela não havia levado nada que não fosse seu. O xerife postou a nota na porta de seu escritório para todo Cedar Bluff ler. Pela primeira vez, a cidade viu Clara não como uma ladra, mas como uma mulher injustiçada. A maré estava virando, embora o perigo ainda não tivesse acabado, porque Silas Granger não aceitava vergonha levianamente. E um homem como ele não pararia até ter Clara de volta em suas garras ou enterrada sob a terra do Texas.
O que acontece quando um inimigo poderoso decide que a vingança vale mais que a verdade? O aviso do xerife permaneceu na parede de Cedar Bluff por semanas. Cada passante o lia, alguns com vergonha, alguns com alívio. Clara Whitmore não era mais uma ladra fugitiva. Ela era uma mulher inocentada das mentiras, uma mulher que havia mantido sua posição. De volta ao rancho, a vida se estabeleceu em um ritmo. As manhãs carregavam o cheiro de pão de milho e café. As tardes se enchiam com o som de postes de cerca sendo martelados, galinhas ciscando na terra e o rangido constante de um balde de água carregado do poço. Clara trabalhava com Elias lado a lado, não como convidada, não como fardo, mas como parceira. Quando a primavera se transformou em verão novamente, sob a sombra de um grande carvalho, os dois ficaram diante do reverendo Calhoun. Não havia vestidos finos, nem joias, nem grande multidão. Apenas um punhado de vizinhos que tinham visto o suficiente para conhecer a verdade. Elias vestia sua camisa remendada. Clara vestia o vestido de sua mãe limpo e consertado. Eles falaram votos simples, palavras que importavam mais que qualquer papel legal. Eu te dou meus dias, Elias disse. Eu te dou minha força, Clara respondeu. O vento mexeu a grama como se para selar sua promessa. Não era o fim das dificuldades. Homens como Silas Granger nunca esquecem. E problemas têm um jeito de encontrar seu caminho para o oeste. Mas Clara havia aprendido algo mais forte que o medo. Ela havia aprendido o poder da dignidade, de ficar de pé mesmo quando o mundo a chama de pequena. E Elias havia encontrado o que o silêncio das terras altas nunca pôde lhe dar. Uma razão para lutar. Uma razão para ficar. A história de Clara e Elias nos deixa com questões que valem carregar. Uma pessoa é definida por seu passado ou pelo que escolhe quando a vida a testa. A justiça vem de tribunais e papéis ou da coragem de defender o que é certo? E talvez a questão mais difícil de todas: o que você faria se ajudar outra pessoa significasse arriscar sua própria paz? Se este conto tocou algo em você, não deixe que desvaneça quando a tela escurecer. Toque o botão de curtir, deixe um pensamento nos comentários e se inscreva no canal porque histórias como esta nos lembram que aqui no Oeste Aberto, o amor pode ser mais alto que tiros e segundas chances podem valer mais que ouro. É hora de... E lembre-se, todo final é apenas o início de outra trilha. Para onde você acha que a estrada levou Clara e Elias?